começar então a falar um pouco sobre esse cenário econômico global e um pouco da América Latina, né, de como repercute todas as notícias, tá? Bom, teremos aqui então já a apresentação, né? A gente começa falando de Estados Unidos, como não poderia deixar de ser também, diante de todas as notícias que vêm de lá e também como é a maior economia do mundo. Então, o que a gente tem visto nos Estados Unidos diante de todas essas tensões comerciais? A gente tem, então, os dados do primeiro trimestre da economia americana, que mostraram um PIB com uma leve queda de 0,3%, isso numa base anualizada, tá, de comparação em relação ao último trimestre do ano passado. A princípio, esse é um indicativo de alguma queda, né? Mesmo que pequena, da atividade. Mas é importante a gente olhar os detalhes, porque, como a gente pode observar no primeiro gráfico, você tem essa redução do PIB muito puxada pelas exportações líquidas, que foi simplesmente um movimento de aumento de importações muito mais rápido do que as exportações, diante de uma antecipação por parte de empresas com receio, que a gente sabia que tinha aquele anúncio em abril, no começo de abril, das tarifas recíprocas. Então, esse grande movimento acabou refletindo, e que também corrobora nesse segundo gráfico da balança comercial, em que você teve ainda um agravamento desse déficit comercial, na contramão do que desejava Trump, né, que fazendo muita crítica em relação ao déficit comercial crônico dos Estados Unidos, que era um sinal de que os países estavam se beneficiando, né, dos Estados Unidos, e na verdade você teve um aumento desse déficit como um movimento de antecipação a princípio. Isso também fica claro quando a gente vê esse aumento, essa variação do estoque também ali no período, né? O consumo das famílias, embora você tenha tido uma desaceleração, também seguiu em crescimento durante o primeiro trimestre. Agora, em relação ao segundo trimestre e os demais, né? Claro que o nível de incerteza continua elevado, porque você não tem ainda uma situação estabilizada, né? As tensões podem ter reduzido um pouco, até pelos Estados Unidos ter chegado a um acordo ali preliminar com a China mais recentemente, aí na semana passada, né? Em 11 de junho, mas ainda persistem as negociações bilaterais com outros países para que as tarifas recíprocas que foram suspendidas não voltem no dia 9 de julho, né? Então, parece que o ambiente está um pouco mais tranquilo, mas ainda assim persistem essas incertezas. E aí, em relação ao segundo trimestre, os dados que a gente vê de atividade mostram alguma reversão dessa tendência. Então, a balança comercial, como a gente pode ver nesse gráfico, você tem uma alta já em abril, né? Então, reduzindo esse déficit, voltando já há uma outra tendência. A relação ao consumo, as vendas no varejo, que tiveram uma alta também forte no mês de março, também nessa antecipação de consumo, caiu levemente em abril, caiu novamente no mês de maio, então revertendo a alta do mês de março. Passando para o próximo slide, temos também o movimento dos mercados, né, diante de todo esse cenário de incerteza. Então, uma piora clara na expectativa de negócios por parte das empresas, tanto em relação ao clima de negócios, como perspectivas de emprego e de investimento, e em relação aos mercados. Então, quando Trump assumiu, na verdade, quando ele foi eleito ali em novembro do ano passado, havia perspectiva de que o dólar poderia se fortalecer ainda mais do que ele estava naquele momento, diante de uma taxa de juros que estava elevada, uma atividade econômica que ainda estava bastante forte, por conta da ideia de que, bom, no novo governo Trump, ele iria reduzir drasticamente impostos, esse era o interesse, e com isso gerar um crescimento ali, né, mesmo que seja de curto prazo, né, e isso, além de um cenário de maior aversão a risco, que favoreceria o dólar. Mas, ao contrário, o que a gente tem visto, na verdade, é uma perda de força do dólar nesse ano, né, e isso acaba ajudando as nossas moedas de países emergentes, mas mais do que as moedas dos países emergentes, a gente vê um fortalecimento das moedas de outros países fortes, né? Então, o euro, por exemplo, né, acaba se fortalecendo mais do que o dólar. E isso tem prevalecido mesmo diante de uma relativa perda de tração e dessas incertezas, como semana passada, com esse acordo com a China, né? Então, de fato, tem essa tendência do dólar perdendo força ao longo do ano. Tá? Então, passando para o próximo slide, que a gente tem aqui também o efeito sobre os preços das commodities. Então, um outro efeito tangível dessa tensão
da política comercial nos Estados Unidos, que leva a uma projeção de que possa reduzir o fluxo de comércio, com isso também o crescimento econômico, também é em relação ao preço das commodities, né, os reflexos nos preços, que mostram também uma moderação nos preços mais recentemente, né? Para essa perspectiva de menor demanda. Mas aqui também é importante a gente fazer um parênteses, né? Esse é o movimento que a gente via ali até a última sexta-feira, principalmente as commodities energéticas vinham numa queda importante no ano, mas, claro, depois do aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio, né, desde da última sexta-feira, né, com Israel e Irã, a gente viu essa alta no preço do petróleo, né? Na última sexta-feira foi a maior alta diária em 3 anos e, claro, a gente imagina que deva continuar volátil aí nos próximos dias, enquanto a gente não tem alguma clareza em relação a como que vai ficar essa situação, né? Ali no Oriente Médio tem o Estreito de Hormuz, que é bastante importante para o fluxo de comércio de petróleo e de gás natural, mais de 20% do comércio de petróleo passa por esse estreito e há essa preocupação que se poderia ter algum tipo de restrição por conta dessas tensões, né? Então isso acaba gerando, embora as tensões comerciais tendam a levar a uma redução dos preços das commodities por uma perspectiva de menor crescimento, a questão das tensões geopolíticas que voltam ao radar, né, ganham mais força desde a última sexta-feira, geram aí um viés de alta para o preço de petróleo que estavam ali em queda no ano, né? Com isso a gente passa para o nosso próximo ponto, que na China, né? Então a China no foco das tensões com os Estados Unidos, né? Chegou esse acordo na última semana, com isso reduzindo as tarifas que estavam sobre as exportações chinesas que entram nos Estados Unidos, que estavam em 145, passando para 55%, né? Ainda uma tarifa alta, mas uma grande moderação em relação ao que você tinha anteriormente, e chegando um momento em que a China já tem seus próprios desafios, já de alguns anos, né? Principalmente a questão do mercado imobiliário, ainda com queda de preços e redução de novas construções, mas que tem reflexos também sobre o consumo das famílias, sobre a confiança das famílias que acabam sendo afetada, né? A confiança diante de preços, de redução de preços no mercado imobiliário durante os últimos anos, né? A gente vê esse descompasso entre a oferta e a demanda na China, como a gente pode fica ilustrado aí no primeiro gráfico, com a produção industrial no país crescendo bem acima, sistematicamente acima das vendas no varejo, do que a demanda doméstica, né? Então, você tem esse excesso de capacidade que fica visível em diversas indústrias. Aqui a gente tem no segundo gráfico o exemplo do setor automotivo, né, de veículos de nova energia, né, que você tem aumento de produção, você tem aumento de demanda doméstica e de exportações, mas muito aquém do aumento da produção e esse excesso de capacidade, né? E com isso, o que acaba gerando é uma pressão para a exportação, também deflação no mercado doméstico. Então, os preços ao consumidor já há bons meses negativos e principalmente o preço ao produtor há mais de 30 meses negativos, né? E uma pressão essa de exportação que, claro, traz também uma preocupação para outros mercados de importações baratas, né? Chinesas chegando ao mercado. E diante das tensões comerciais, claro, esse cenário continua, ainda que se tenha essa redução de tarifas de produtos enviados para a China, para os Estados Unidos, ainda assim se está falando de tarifas altas, né? Os Estados Unidos é o principal mercado para exportações chinesas, né? Mais de 10% das exportações chinesas tem como destino os Estados Unidos, e então, com isso, uma pressão para que esses produtos possam ser também direcionados para outros mercados. No próximo slide, temos também aqui o cenário então, para o crescimento da atividade econômica mundial. Então, diante das tensões comerciais, principalmente, e agora também as tensões geopolíticas que ganham mais força novamente, a gente espera que uma desaceleração do crescimento da economia mundial, saindo de 2,8% no ano passado para 2,2%, tá? E os riscos inclinados mais para baixo, né? Olhando o crescimento para as principais economias do mundo, destacando aqui para o cenário também é de aceleração para os Estados Unidos e para a China. Então, para os Estados Unidos, a gente imagina que sairia de um crescimento de 2,7% no ano passado para 1% esse ano, e na China, de 5% no ano passado para 4,3% em 2025. Tá? No próximo slide, a gente vê a questão das insolvências, né? É um dado que a gente olha muito de perto, né? Claro, como seguradora de crédito também, né? E claro, a gente vê que durante o período da pandemia,
os pedidos de insolvências ficaram bem contidos, mas que nos últimos 2 anos você observa uma alta importante também, com um ciclo de alta de juros, né, que ocorreu nas principais economias, e a gente faz sempre uma comparação com o período pré-pandêmico de 2019. Então, essas insolvências, elas permanecem em patamar historicamente elevado. O nosso cenário inicial era de que houvesse uma melhora, ainda que bem gradual, a partir do segundo semestre do ano, por conta do ciclo agora já de redução de juros em muitos mercados, como na Europa, né, na zona do euro, ou na Inglaterra, mais lento nos Estados Unidos, né, em muitos países da América Latina também. O Brasil não infelizmente não está nessa tendência, mas nos demais você tem ainda mais de redução de juros. Isso deveria beneficiar as insolvências, ainda que a gente esperaria que permanecesse ainda no patamar elevado, acima do pré-pandemia, mas esse cenário foi revisto e a gente já não espera mais uma redução dessas insolvências por conta dessas tensões no comércio, que acabaram gerando um viés de baixo também para a atividade econômica mundial. No próximo slide, então, a gente fala sobre, entrando já na América Latina, e sobre os impactos da política comercial dos Estados Unidos sobre a América Latina. O que a gente observa é que, de modo geral, a América Latina ela está menos vulnerável, relativamente menos vulnerável que outros mercados, como no Sudeste Asiático, por exemplo, né, que tem, a princípio, tarifas mais elevadas, né, tem essa pausa de 90 dias, mas está sob uma ameaça maior. E, claro, aqui tirando o México, que é uma exceção à parte, né, o México tem mais de 80% das exportações dos Estados Unidos, do México vai para os Estados Unidos, cerca de 1/3 do PIB, né, é o equivalente. Mas para os demais, um ponto importante é que, olhando num histórico, né, da balança comercial dos Estados Unidos, a maioria dos países os Estados Unidos tem um superávit com ele, né? Então, com isso, não é um foco dos Estados Unidos, embora ele possa fazer crítica falando que alguns países são muito protecionistas, como o caso do Brasil, por exemplo, e por isso tivemos tarifas mais baixas, então de 10%, tirando o caso do México, ou Venezuela e Nicarágua. Para os demais países foram impostas as tarifas mínimas de 10%. E quando a gente pensa, de fato, na tarifa efetiva, né, tirando alguns produtos que têm isenção, essa tarifa é ainda menor, né? Então, produtos como commodities energéticas ou minerais críticos têm isenções, e aí, com isso, a tarifa para muitos países da América Latina, como produtores e exportadores de commodities, acabam sendo ainda menores, né? E um outro ponto importante é que a gente sabe que muitos dos nossos países ainda são fechados e protecionistas para o comércio internacional, o que não é algo positivo, mas nesse momento de tensões comerciais acaba reduzindo a vulnerabilidade. A gente vê que o caso no segundo gráfico da Argentina, do Brasil, né, que, embora possa ser no caso do Brasil, um mercado importante, os Estados Unidos em termos de exportação, mas em termos de PIB, isso dá menos de 2% do PIB. Né? Então, a América Latina fica suscetível em relação às tarifas direcionadas a setores. Né? E aí, então, você tem a tarifa de 50%, que foi aumentada agora recentemente para aço e alumínio, e de 25% para o setor automotivo. Os 50% para aço e alumínio tem um peso maior para o Brasil, né, que está entre os principais fornecedores de aço para os Estados Unidos. Cerca de 60% das exportações siderúrgicas brasileiras têm como destino os Estados Unidos. Mas o que reduz um pouco esse impacto é que são mais produtos semi-acabados, difícil de serem repostos para produção doméstica, assim, no curto prazo, né? Também o mercado doméstico é mais importante do que a exportação, né, para o setor siderúrgico brasileiro também. Isso deve ter uma redução, de fato, por conta de uma menor demanda, né, de uma desaceleração da atividade econômica em si, né, mas nada também tão crítico, e principalmente quando a gente pensa em termos consolidados de PIB. Em relação ao setor automotivo, o México, claro, é uma exceção. A produção doméstica é muito direcionada ao mercado americano, né, também tem suas próprias regras, né, tem algumas isenções, por exemplo, para conteúdo norte-americano, né, na produção, então a taxa é menor do que esses 25%, a taxa efetiva. Mas para os demais países, não. O comércio do setor automotivo é mais intra-regional, né, regional. Então, Brasil enviando para a Argentina, para outros mercados da América Latina, Argentina para o Brasil, enfim, acaba sendo relativamente menos afetado. Tá? Mas é importante também olhar para os efeitos indiretos, né, que a gente observa no próximo slide, que é, por exemplo, bom, isso deveria levar
ao menor crescimento da atividade econômica mundial, como a gente falou, saindo de 2,8% para 2,2% esse ano. Isso, seus efeitos sobre os preços das commodities, né? E o possível redirecionamento de exportações chinesas. Então, a China é o principal destino das exportações brasileiras, peruanas e chilenas, então uma menor atividade econômica afetaria as exportações, assim como uma possível queda nos preços das commodities. Como a gente pode ver no segundo gráfico, tem uma grande, realmente, representatividade de commodities para as exportações da América Latina. Tá? Com isso, a gente vai para o nosso próximo slide, falando sobre as perspectivas de crescimento para a América Latina. Então, também esperamos uma desaceleração do crescimento do PIB da região, mas não tão intenso, né, do que a gente espera para a economia mundial. Sairia de 2,3% no ano passado para 2,1%. Então, na maioria dos casos, a gente espera uma desaceleração, né, quando a gente olha no segundo gráfico, as principais economias, e principalmente por conta dessa desaceleração do crescimento no México, saindo de 1,4% no passado para zero, né, a gente espera uma estabilidade, diante de todas as incertezas em relação à política comercial nos Estados Unidos, né? Então, não só por tarifas que são mais altas, como também o fato de você não tem certeza, clareza sobre qual pode ser a tarifa adiante, né? Então, toda a ideia que tinha antes de que poderia atrair investimentos de nearshoring no México, isso acaba ficando ali numa pausa, ao menos, diante desse cenário. E para o Brasil, a gente também imagina uma desaceleração, então também ajuda a contribuir para esse menor crescimento, saindo de 3,4% para 2,3%. A gente revisou recentemente, estava até pouco tempo em 2% para 2,3%, porque a atividade tem mostrado uma resiliência maior do que esperado, né? O agro está recuperando esse ano depois da quebra do ano passado também, né? Mas, de certa forma, a taxa de juros bastante elevada tende a afetar, causar uma desaceleração da atividade econômica nos próximos trimestres. Por outro lado, o mercado onde a gente espera uma aceleração do crescimento é na Argentina. É importante dizer que é uma base de comparação baixa, então, 2 anos de recessão econômica, né, em 2023 e 2024, e a gente espera para esse ano uma alta de 5%, diante de uma melhora importante na inflação, que deve ajudar no consumo, né, e na recuperação dos salários, do poder de compra da população, assim como um ambiente relativamente melhor para as empresas, que também deve gerar alguma alta de investimentos, principalmente privados, desculpa, públicos. A gente vê ainda um forte comprometimento com a consolidação fiscal, então deve seguir com um cenário restritivo. Tá? Passando para o nosso próximo slide, temos também o cenário inflacionário na região, que é relativamente mais benigno do que a gente viu em 2022 e 2023, principalmente, né? Depois estancou um pouco mais esse processo desinflacionário, mas ainda assim, uma boa parte dos países, a gente imagina que a inflação deva encerrar em 2025 abaixo do que encerrou em 2024. Tá? Então, esse é o caso do Chile, no caso do México, da Colômbia, pouco abaixo do ano passado, né? A inflação tem mostrado mais difícil esse processo desinflacionário. O Peru, ainda que possa ser um pouco mais alto, mas ainda assim uma inflação baixa e uma situação tranquila em termos, né, de inflação. O Equador, dolarizado, também não é um cenário preocupante em termos de inflação. E, com certeza, o destaque no processo desinflacionário fica com a Argentina, que segue em um bom caminho nesse processo, após atingir um pico de 292% em abril do ano passado. Então, pouco mais de um ano atrás estava bem elevada, agora já está em 43%, e a projeção é que encerre o ano em 28,6% e baixando para 16% no próximo ano. Por outro lado, no Brasil é onde a gente viu uma alta das projeções, que deve encerrar o ano acima do ano passado, né? Então, as projeções hoje rondam 5,3%, que está bem acima do teto da meta de 4,5%, né? Então, gerando o alerta para o Banco Central. No próximo slide, temos, então, a política monetária. Após um forte ciclo de corte de juros para grande parte dos países, agora tem um espaço residual menor para continuar cortando juros. Ainda assim, a gente acredita que no Chile, na Colômbia, no México e no Peru ainda devemos observar uma queda de juros aí ao longo do ano, residual. No Chile hoje tem reunião, mas a princípio deve manter juros, mas mais à frente
a gente acredita que deve retomar, com a inflação voltando a perder força. E, por outro lado, no Brasil, a gente está nesse ciclo de alta de juros já desde setembro do ano passado, quando a taxa estava em 10,5, a taxa agora já está em 14,75, né? Então, uma alta de 425 pontos em pouco tempo. E a grande dúvida é se já ocorreu o fim do ciclo ou se pode chegar a mais, se pode chegar a 15%, por exemplo, né? O mercado parece dividido. Tem reunião agora essa semana, na quarta-feira, mas a aposta inicial é de que deva permanecer em 14,75, porque já é um nível de juros bastante restritivo. Então, se a gente está falando de uma inflação de 5%, tem uma taxa de juros real, né, descontada a inflação, em torno de 9%, né, que, claro, acaba afetando muito a capacidade de pagamento de empresas e de famílias, né? E aí, com isso, a gente vai para o nosso próximo slide, que é a questão das recuperações judiciais no Brasil, que aumentaram muito nos últimos anos, né? A gente tinha um pico anterior que era 2016, né? Que era aquele segundo ano de recessão econômica que o Brasil enfrentou. Desde então, a gente vinha em anos de queda de RJs. Quando chegou em 2023, cresceu 69% e depois subiu mais 62% em 2024 em relação a 23, e que passou a ser um novo pico histórico, né? Olhando para os dados que a gente tem para esse ano, que é os primeiros 3 meses do ano, você tem uma queda no número de pedidos de 6%, tá? Mas ainda assim, a gente não acredita numa tendência de melhora significativa para esse ano, dado que os juros continuaram a subir, as condições de crédito estão ainda mais restritivas do que na média no ano passado. E entre setores da atividade econômica, a gente tem essa alta ainda no primário, aquele entra no setor agrícola, então é interessante observar isso, que, por um lado, o setor agrícola está puxando o PIB esse ano, mas, por outro, em termos de RJs, é onde você tem ainda essa alta, né? Ainda um reflexo do que você viu nos últimos anos, né? E em termos de tamanho de empresa, ainda cresce entre micro e pequenas empresas, tá? Para o nosso próximo slide, agora a gente vai falar mais sobre as metodologias, né, de avaliação da COFACE. A gente tem um modelo de risco país que tem 8 avaliações distintas, começando com A1, que é melhor, e aí tem aqui essa régua de A1, A2, A3, A4, B, C, D e esse seria pior. A gente revisa esses dados 3 vezes ao ano, tá? Então, a última publicação foi em fevereiro. Teríamos uma nova publicação agora no próximo dia 26 de junho, tá? Esse dado está disponível no nosso site para todos, tá? Então, a gente faz isso para 160 países. E aí, a gente pode ver no próximo slide só um modelo aqui quais foram as alterações no último trimestre. Desculpa, em fevereiro tivemos 4 upgrades e 3 downgrades aqui dos países. Então, a cada vez que a gente atualiza, a gente gera uma publicação mostrando como é que evoluiu o cenário macroeconômico e também explicando essas movimentações. Então, isso pode encontrar no nosso site. E no próximo gráfico, a gente observa, então, como é composto esse modelo, como a gente chega a essa metodologia, essa avaliação de risco país. Bom, a gente tem 2 principais grupos, tá? Então, são fatores estruturais de longo prazo e fatores cíclicos de curto prazo. Então, dentro dos fatores estruturais de longo prazo, o que a gente considera? O desenvolvimento econômico de um país, então, por exemplo, a sustentabilidade fiscal, como que é esse endividamento, se é moeda doméstica, externa, a trajetória do endividamento público está crescendo num ritmo muito acelerado, o risco político também, claro que isso é algo bastante importante, a qualidade da governança, cumprimento de contratos, por exemplo, a sensibilidade a riscos climáticos, que também ganha cada vez mais força, né? A gente vê cada vez mais eventos climáticos recorrentes e afetando não só setor agrícola, por exemplo, mas às vezes acaba tendo efeitos bem importantes para a atividade econômica de um país. A gente tem um exemplo que teve no Brasil no ano passado, no Rio Grande do Sul, né? Então, isso é algo que também é considerado o nosso modelo. E fatores cíclicos, e aí é mais as projeções de curto prazo para a atividade econômica de um país, né? Se deve ter uma aceleração do crescimento, ou se, por outro lado, a gente espera uma forte desaceleração do crescimento no próximo ano, tá bom? Então, passando para o próximo slide, a gente também tem, assim como a gente faz para os países, temos também um modelo de avaliação de risco para os setores,
tá? Aqui a gente agrega os setores em 13 grandes grupos, agri-food, o setor automotivo, químico, construção, energia. Aqui, ICT, dentro de ICT, a gente considera telecomunicações, a parte do setor de eletrônicos também. Além disso, também tem o setor de metais, de papel, farmacêutico, varejo, têxtil e vestuário, transporte e o setor de madeira. Então, são 4 avaliações distintas, então, começando com risco baixo, risco médio, alto e muito alto. Fazemos isso para 6 regiões, né, no mundo, e para alguns principais países dentro dessas regiões. Então, em South America, por exemplo, entra Chile, Brasil e Argentina. O México, com a América Latina, mas entra na região North America, tá? A gente divulga isso junto com a avaliação do risco país. No próximo slide, a gente pode observar também as últimas revisões também, que foram aí de fevereiro, com 8 upgrades e 12 downgrades de setores. Um exemplo, né, só dando um dos exemplos, foi no setor energético da Argentina, que a gente mudou de high para medium, já que a gente vê grande potencial de crescimento no setor de xisto, né, na região de Vaca Muerta, que pode ser algo bastante positivo para a Argentina. Enfim, mais detalhes vocês podem ver na publicação e, novamente, a gente terá a próxima agora, aí no final de junho, tá? E aí, considerando no próximo slide, a gente termina, então, com o que a gente considera nesse modelo também. Então, aqui a gente tem 3 grandes grupos, tá? Então, no primeiro campo, a gente considera a experiência de pagamentos da COFACE e expertise de dados. Então, qual é a inadimplência num setor, num determinado país, o que a gente espera adiante para a inadimplência e também a experiência dos nossos underwriters, que são, né, os analistas de crédito, que tomam a decisão de crédito em cada um dos países em relação ao setor. Então, isso é importante porque, às vezes, você tem, como eu tinha dado o exemplo do setor agrícola, né, os dados ali do Instituto, os dados oficiais, de estimativas de safra e tudo mais, podem estar bastante positivos, mas, na realidade, na experiência de pagamentos é diferente, né? Isso pode ter desafios no setor, redução de preços, né? Pode ser aumento de produção, mas os preços podem estar tão favoráveis, as empresas podem estar muito endividadas em um momento de juros elevados. Então, esses fatores são considerados também e a gente sempre junta tanto a percepção de economia com a participação também da visão dos underwriters, tá? Um outro grupo que a gente considera são os dados financeiros, né? De balanços de empresa, então também tempos de recebimento de vendas, como os dados financeiros, como o endividamento líquido da empresa ou a rentabilidade, né, da empresa em determinado setor. E, entre outros critérios, entram fatores como os preços das commodities, a evolução dos preços e o que a gente espera adiante para os preços. Também fatores estruturais do setor. Então, a gente sabe, por exemplo, que o setor automotivo globalmente passa por um momento de transição, né, e que tem vários desafios. E, por fim, a avaliação do risco país que a gente mostrou ali anteriormente. Então, é importante mostrar que a gente tem tendências, às vezes, setoriais globais, mas que a situação pode ser diferente para um país. Eles podem estar mais adiantados ou mais atrasados nesse processo, assim como também tem seus desafios de cada país. Você pode ter um setor que normalmente é mais resiliente, mas que está num país em que você tem, por exemplo, escassez de reservas internacionais, então você pode ter uma dificuldade de recebimento, porque a taxa de juros está bastante elevada. Enfim, tem todas as suas particularidades do risco país também. Tá? Bom, esses eram os principais dados que eu tinha para mostrar por hora. Obrigada pela atenção. Maravilha. Então, agora a gente passa a palavra para o Rui. Rui é o nosso gerente de Enhanced Information aqui na Coface, responsável por toda a análise de risco. Rui, por favor. Olá, bom dia pessoal, tudo bem com todos? Vamos começar com esse tema que é bem interessante e importante para todos nós, né, que trabalhamos aí envolvidos com a área de crédito, limite e etc. Né? É um tema interessante porque, diferentemente de uma análise, quando você possui o balanço, né, nós vamos falar aqui um pouquinho de análise de crédito além do balanço, né? O que é que nós podemos considerar para poder tomar a decisão final, né? Então vamos lá, pode começar, Humberto, por favor.
né? Então, existem alguns pontos principais, né, que são chaves, né, que eu acredito ser primordial, partindo do fato que você não tem o balanço, né? Você precisa ter ali um provedor de informações importante, né, que você confie e que consiga te subsidiar um nível de informação relevante e suficiente para sua tomada de decisão, né? Que ele consiga te fornecer tanto a questão de dados básicos da empresa, porque às vezes é um fornecedor novo, é um cliente novo, né? Pode ser os dois lados, né? Que você não tem tanto conhecimento, então é importante você ter acesso aos dados básicos da empresa para você passar a conhecê-lo, né? É, se já é um cliente antigo que você tem, você ainda consegue agregar mais informações próprias, como o histórico de pagamento e etc, né? Mas vamos partir do princípio sempre aqui que nós não conhecemos, né, a empresa, tá? E isso ocorre diariamente aqui, acredito que dentro do nosso fluxo de trabalho, né, grande parte das empresas aí, elas são desconhecidas, estão querendo buscar o nosso produto, né? Então é importante um provedor de informação que nos forneça informação concentrada, né, em um único lugar, para você ganhar mais eficiência ali dentro da sua esteira de crédito, tá? Então vamos começar. Eu vou começar aqui apresentando o nosso tour aqui de hoje, né? Vai ser tendo como base é um dos produtos que a Coface tem, um produto novo, né? Que é um relatório de informações, né? Então a gente vai navegar por ele e eu vou dando aqui os insights de como a Coface, né, faz a análise de crédito é, aqui na seguradora, né? E dando aqui os insights do que a gente considera como importante, né? Toda informação que vai ser mencionada consideramos como importante, desde aqui um dado básico cadastral até informações sobre dados estimados, né, de faturamento, de gastos e etc., e gerando, e indo até o final e gerando aqui o nosso diferencial COFACE, né, frente ao que já existe hoje no mercado, né? Então, partindo no início, né, é importante sempre conhecer qual que é a empresa que estamos analisando, né? Termo informações básicas, quem que é a empresa, né? A localidade que ela está situada é uma informação muito importante, né? Óbvio que vai depender muito do setor ali, se é uma empresa que está concentrada somente naquela localidade ou não, ou se tem uma abrangência estadual, ou nacional, né? Entender o tamanho dela, né, o setor, o tipo o tipo de cadastro junto ao governo, né, para a gente ter um pouquinho da ideia do tamanho da empresa, tá? Eu vou pular um pouquinho ali, ó, a gente está vendo aqui, ó, crédito máximo recomendado e etc. Eu vou pular um pouquinho essa parte, eu retorno no final, tá? Então é importante você ter ali os dados básicos para conhecer quem é a empresa, a localidade da empresa, né? Você ter os dados de contato da empresa é super importante, né? Podemos partir para o próximo, Humberto, né? Com detalhes, um fator muito importante que a gente considera é o tempo de fundação da empresa, né? O porquê que a gente considera essa informação como importante, né? A Patrícia acabou de apresentar aqui um número crescente, né, de empresas em recuperação judicial, né? E há um dado estatístico que diz que as empresas nos seus primeiros de 2 a 3 anos existe uma alta probabilidade dessa empresa não seguir adiante, né? Então é super importante ter em mente, saber ter a informação de quando o negócio foi estabelecido, né? Se é uma empresa que já está há muitos anos no mercado, também entender
como que é gerida essa empresa, se é uma empresa familiar ou não. Se for uma empresa familiar, é importante entender se tem processo sucessório ou não. A gente vê muito isso no agro, né? Onde a gente tem líderes, donos, né, acionistas que estão desde o início, né? E hoje já são pessoas mais velhas, então é importante entender o processo sucessório para saber se o business continuará, né, ou se tem algum risco pela frente, tá? Uma informação que é muito utilizada também é o capital social da empresa, né? Então, nós não temos o balanço da empresa para a gente ter ali os dados estruturados de conseguir fazer uma análise financeira sobre endividamento, frente PEV, etc. Então, o dado do capital social ele passa a ter um valor relevante, né, numa análise quando nós não temos informação financeira, né? Porque a partir desse valor a gente consegue estimar até onde podemos chegar, tá? Porque aqui é a nossa primeira informação financeira, né? Que é o capital social. Sabemos também que empresas que têm, aqui nesse exemplo, a empresa foi estabelecida lá em 1966, né? Esse capital nominal aqui, eu não consigo saber se é desde a fundação ou se teve atualizações após isso, tá? Então, esse é um primeiro dado que ele é importante, né? Mas ele tem que ter outras informações em paralelo para poder acompanhar. Porque temos empresas, sabemos que temos empresas de alguns setores específicos, né? Empresas de distribuidor, de distribuição, varejo, o próprio agro em alguns casos, né? Que elas têm um capital social pequeno, né? Um capital social baixo, né? Então, nós não podemos limitar a nossa aprovação a este capital social. A importância dele se dá para termos uma dimensão de onde podemos seguir, né? O relatório em si, ele não é crucial ele é importante para uma tomada de decisão, né? Mas dados complementares auxiliam para você poder ter informações para questioná-los em um contato com a empresa. Não, tem um capital social pequeno, sei lá, R$ 50.000. O meu cliente está querendo um limite de R$ 500.000, né? Então você precisa partir do princípio, pô, me parece um pouco elevado, mas seria um fator e um contato de questionar. Atualmente, você continua com esse capital social, você fez alguma atualização no mercado, junto ao governo para atualizar essa informação ou não? Então a gente parte do princípio que é importante essa informação, uma vez que não temos o balanço, tá? Né, partindo para o próximo, o que que a gente pode complementar a análise, né? É super importante, né, ter muito claro quem são os acionistas dessa empresa, né? Qual que é a estrutura acionária, primeiro entender se são pessoas físicas, né? Ou se o acionista é uma pessoa jurídica, né? É importante tentar formatar a estrutura de um grupo, né? Porque mesmo sendo acionistas pessoa física, é importante entender se esse acionista já possui outros negócios ou não, né? Porque para ter um entendimento se existe algum risco de contágio em caso negativo ou em caso positivo de poder colaborar com uma aprovação de crédito, tá? Então é sempre importante ter bem claro quem são os acionistas. Se eu for pessoa jurídica, da mesma maneira, né, criar uma estrutura interna é super importante, porque muitas vezes você tem limites, né, em ambos os CNPJs, né, e então é importante você ter a visão consolidada de risco, né, que você está tomando para essas empresas, tá? Aí vamos para o próximo. Né? Então, em conjunto, é super importante você ter a ideia do saber
o setor que essa empresa atua, né? Então, a partir do setor, você vai saber se você pode, se o capital social da empresa faz sentido ou não, né? Então, a gente está falando aqui de uma empresa que trabalha no setor de serviços, né? Se faz sentido ou não esse capital social, se é uma indústria, é importante saber que a indústria inicia seu capital social com um valor maior, né? Então é importante fazer esse tipo de leitura, né? Você tendo o setor da empresa, né? Aí em paralelo, que é muito interessante, né? Que nós temos é essa informação de recebimento e de gastos, né? Porque isso aqui, essa informação eu vou conseguir fazer o paralelo com o capital social que vimos anteriormente, né? Então eu tenho aqui como funciona. Aqui nós temos aqui o recebimento. Ele não é o faturamento total da empresa, nem o faturamento estimado, né? Aqui, para chegar a esse valor, neste exemplo que temos, é o recebimento estimado da empresa nos últimos 12 meses, tá? Considerando transações que foram realizadas através de boleto, TED e cartão de crédito, tá? Então, tudo que envolveu esses três meios de pagamento estão inseridas nesse valor, né? Sabemos hoje que pequenos montantes há muita transação agora com Pix, né? Só que o Pix, por enquanto, como sabem, é algo que é protegido pelo governo, então o acesso ainda não é permitida essa informação, né? Mas o grande volume de operações ainda se dá através de boleto, né? E através de boleto, né? Principalmente, né? Então, o que é importante é saber que com essa informação do recebimento estimado, eu passo a fazer uma outra análise em paralelo, né? Qual que é a concentração que o meu cliente tem dentro deste valor de 3 milhões aí 200, né? 3 bilhões. Ali tem ou não uma concentração em algum cliente ou não, né? Aqui nesse exemplo, a concentração nos top 3 clientes está em 0 a 10%, né? Então, isso indica que ela tem uma carteira pulverizada, né? O que para mim é importante dar essa informação. Então, porque eu sei qual que é o risco de um não pagamento desse meu cliente. Caso ele deixe de receber alguma venda. Nesse caso que é pequeno, porque ele tem bem pulverizado o portfólio dele, né? Então é importante, diferente do que se eu visse aqui que nos top 3 clientes há uma concentração aqui de 80 a 100%, né? Eu sei que em três clientes, 80% do faturamento vai estar concentrado. Então, existe algum risco de, se caso algum desses clientes deixassem de comprar do meu cliente, né, de ter algum impacto nos resultados, né? Então, é super importante essa análise, né? E a segunda é a taxa de crescimento no número de clientes nos últimos 12 meses, né? Aqui temos que foi de 30 a 40%, né? Então isso indica que além de já ter uma carteira pulverizada, não concentrada, é um cliente que continua, é uma empresa que continua prospectando no mercado, né? Ela continua aumentando o número de empresas que trabalham com ela, né? O que é um dado super importante, né? E, e isso agrega e me beneficia em um momento de fazer alguma aprovação de limite para ela, tá? E aí o próximo, que é o gastos, que é uma informação que eu acho que é super importante, é um pouco diferente de despesas, né? Aqui ela envolve tudo que a empresa realizou de pagamentos, né? E também via boleto, via TED e via cartão de crédito, tá? Então aqui eu consigo montar uma espécie
de um faturamento e gastos, né, para tentar chegar aqui a um resultado operacional, né? Então, aqui nesse exemplo aqui, a gente tem que nos últimos 12 meses os gastos da empresa foram aí de 1,5 milhão, né? E é 1,5 bilhão, né? Desculpa. E utilizando a mesma métrica, né, de mil, a empresa tem aí 1.000 fornecedores ou mais, né? É importante checar também se existe alguma concentração ou não, né? Aqui nesse caso, cita que tem os top 3 fornecedores do meu cliente, tem de 21, corresponde a 21 a 30%, né? Isso demonstra que não há uma concentração muito grande também na questão de fornecedores, né? Que dependendo do setor, vai ser ali que fornece. Se a gente pegar do varejo, a gente sabe que essa loja, né, tem um portfólio ainda muito grande, né? Então não tem uma concentração no top 3. Se for uma indústria que necessita de matéria-prima, ela também não é dependente de 3 fornecedores, né? A gente tem aqui um exemplo, a gente vê que é muito específico, que é no setor de celulose, né? A gente vê principalmente empresas de produção de papel, a gente vê que elas têm geralmente um maquinário, ele é próprio para um fornecedor específico, né? Então, se estivéssemos analisando uma empresa desse setor, provavelmente a concentração de gastos no top 3 fornecedores iria ser muito superior, né? O que, querendo ou não, num setor de celulose não chega a ser um risco muito grande, exatamente porque o maquinário ele é específico para um tipo de matéria-prima, né? Mas se você pegar isso e jogar para algum outro setor, passa a ser um dado muito relevante, né? Porque se esse fornecedor tem algum problema e não consegue produzir para entregar a tempo para o meu cliente, né, ele pode ter um risco sistêmico, né, e afetar os números da empresa, tá? E o número aqui de crescimento, a taxa de crescimento do número de fornecedores nos últimos 12 meses também é bem baixo. Então, a empresa ela está bem estabelecida com os fornecedores que tem, ela está confortável, está, né, podemos dizer assim, contente, satisfeita, né, com o material que lhe é entregue, né? Isso é muito importante porque isso cria, quanto mais tempo de relacionamento as empresas possuem, isso cria uma correlação entre elas, né, um relacionamento mais próximo, né? O que também é no Cs de crédito, né, entraria aqui o fato da confiança, né? O que é um dado muito importante, né? E por fim, aqui na gente tem um indicador de fluxo de caixa operacional, né, que a gente diria ali que é recebimento sobre gastos, né, que ele indica um valor muito, muito bom, né, frente à empresa tem aqui um recebimento de 3.200, né, frente a um gastos de 1,5, né, então estamos falando aqui que a empresa teria aqui um pouquinho mais de 50% de sobra, né, o que seria um dado super importante, né, que nos dá confiança de iniciar um relacionamento, né, com essa empresa que estamos prospectando, né, um cliente novo que estamos trazendo para dentro de casa, né, não conhecíamos, né, então tendo esse dado da empresa é super importante, né? E para um cliente que já está em nossa base de dados, já temos relacionamento, né? É uma informação importante no monitoramento ativo da nossa carteira, né? É sempre importante um departamento de crédito fazer um monitoramento constante da própria carteira, né? Para saber se o crédito continua saudável, né? O limite que está lá está saudável ou se de repente podemos aumentar os volumes, né? Ou se é o momento, a chegada do momento ali de pisar um pouquinho no freio, né? E tomar um cuidado, entrar em contato com a empresa,
para tentar entender o porquê os gastos estão aumentando, porque está chegando muito próximo ao recebimento, né? Então, são informações importantes para a gente, tanto no monitoramento, como para a prospecção, né, de novos clientes para a nossa carteira. E a mesma análise serve também para se fazer para o quesito de fornecedores, né? Ah, estou analisando um fornecedor novo para a minha empresa. A análise parte do mesmo princípio, né? Só que o inverso, você vai ter que fazer a mesma gestão, porque quando nós trazemos um novo fornecedor para dentro de casa, é importante você conhecê-lo também, né? E é saber se a operação dele está positiva e saudável, né? Para daí sim você fechar um contrato e ter a certeza que este fornecedor vai, na data correta, te fornecer ou a matéria-prima ou o produto que você necessita para sua operação, tá? Aí podemos ir para o próximo slides. O histórico de pagamento, né? Essa aqui é uma da somando, né? Todas as informações são importantes, né? Mas você conhecer e entender como a empresa está atuando no mercado é essencial em níveis de pagamento, né? Hoje o cadastro positivo é uma informação nova aí dos 2 últimos anos para cá, né? Ele consegue por meio de pagamentos realizados e o fluxo, ele consegue fornecer um percentual mais preciso do que o histórico de pagamento que tínhamos no passado e sempre trabalhávamos, né? O mercado como um todo, né? Então, o cadastro positivo auxilia nessa maneira, é um dado mais fidedigno, né? E é entender se a empresa tem protestos, entender se esses protestos eles são significativos ou não versus o tamanho da empresa. O PFIN, a mesma coisa, né? Geralmente protesta pelo governo. O PFIN é a dívida CNPJ com CNPJ, né? Entender se é algo relevante, se é algo que vai impactar a empresa ou não. E o REFIN, né? Que é a restrição financeira, aí passamos para o lado de bancos, né? Que aí chama um pouco mais a atenção. É importante sempre, a partir do momento que você vê que a empresa tem um refim, é importante buscar entender o porquê desse refim, né? Porque quando estamos falando de atrasos com o banco, a severidade aumenta um pouco, então damos, principalmente aqui dentro da Cofaz, a gente dá um peso maior, né? Mas sempre buscar entender o motivo, né? Ah, é um valor baixo, né? Mas será que esse valor baixo, frente ao porte da empresa, ele não se torna relevante, né? Então, o refim é sempre importante passar a mão no telefone, entrar em contato com a empresa, buscar entender se é algo, ou algum atraso ali de algum boleto que ocorreu devido a um feriado, etc., ou se é algo que já passa a ser preocupante, né? Inicia-se com um valor pequeno, mas a gente não sabe o que está acontecendo por detrás disso tudo, né? Então é super importante fazer esse tipo de análise e mensurar se ele é relevante ou não versus o tamanho da empresa. Sabemos aqui que, principalmente aqui no setor de varejo alimentar, né? Sabemos que as empresas existentes elas têm diversos protestos, né? E se você somá-los, é um valor relevante até, né? Porém, frente aos números que essa empresa apresenta, né? Eles continuam relevantes ou não? Então, é importante fazer sempre essa análise, né? E julgar se é algo que você deve considerar como um risco grande ou não, né? E em casos de dúvida, sempre questionar. É sempre importante esse contato com o cliente quando existe, né, essa possibilidade, né? Então, esses dados, né, tendo como um princípio, eles são importantes para você conseguir, que vai acrescentar mais conteúdo ali nessa visita de crédito, nessa reunião,
né? Então, vão ser dados que você tendo esses dados, fica mais difícil para quem está do outro lado refutar a sua pergunta, né? Porque você está partindo com evidências, né, que sinalizam que a empresa tem algo e a explicação é necessária, né, para iniciar ou continuar com o relacionamento que já existia, tá? E o próximo, e no universo de hoje, né, muitas empresas, principalmente as grandes empresas, empresas de capital aberto, está crescendo o número de empresas que adotam, né, uma área de compliance dentro de casa, né? É super importante hoje, sabemos que o nível de fraude está cada vez maior, né, no mercado. Os fraudadores sempre estão buscando novas ideias, né, para conseguir aplicar no mercado, né? Então é sempre importante ter acesso a esse tipo de informação, né, quando possível, né, dados do governo, dados do banco, né, quando é um setor agro, né, você ter dados, entender se há trabalho escravo na propriedade, né, dados do IBAMA, né, dados, entender se a empresa tem alguma sanção ou não, né, para você acabar não colocando o seu nome em parceria com uma empresa que está ligado a atos ilícitos, a alguma operação que já foi descoberta em nome da empresa, né? Esse tipo de informação é cada vez mais rica e importante, tá? Para a tomada de decisão das empresas, tá? É essencial, não tem como escapar hoje. Você pode ter uma empresa que está performando bem, mas de repente ela tem algum problema muito sério com o governo ou dentro da sua planta, né? E isso pode impactá-la mais para frente, né? E não é bacana ter essa parceria com empresas que estão com o nome negativado, né? Ou que estão buscando responder a alguma coisa perante a justiça, ao governo e etc. Tá bom? E casos judiciais, né? Ações judiciais, legal sempre entender, conhecê-las, o que está acontecendo, né? A gente tem empresas que têm ações judiciais com valores relevantes, mas de repente é algo que está correndo na justiça há muitos anos, né? Que a empresa, a gente não vai conseguir ter a informação se já foi provisionado isso dentro de balanço, porque não temos, né? Então é importante saber se aquele valor ou não se torna relevante, né? E para em uma visita de crédito você questioná-lo o porquê dessa ação judicial, qual foi o motivo, né? Então é importante conhecer ações judiciais e ter a explicação do motivo, tá? E por fim, né? Então aqui eu queria apresentar um pouquinho aqui do diferencial COFACE, né? O que que a gente o nosso diferencial aqui para o mercado, né? Nós temos uma análise, uma nota de crédito, né? Que dentro de casa chamamos de DRA, que é Debtor Risk Assessment, né? Toda empresa que nós temos cadastrada em nosso sistema possui uma nota, né? Desde as empresas que nós temos informação financeira, para aquelas informações que nós não temos informação financeira, né? Então, a gente faz uma classificação que vai de 0 a 10, sendo 10 o melhor, né? E nós utilizamos essa, essa DRA, né? Esse score, vamos chamar assim, como um parâmetro para as nossas decisões de crédito na seguradora, tá? Então, esse é um dos diferenciais, porque quando fazemos a leitura que uma empresa tem aqui um DRA de 6 a 10, né? Sabemos que a COFACE está tomando risco, né?
Quando temos aqui um 5, né? É uma empresa que a Coface também possivelmente está tomando crédito, talvez não em sua totalidade, tá? Porém, a Coface tem o pezinho lá dentro dessa empresa, né? Então é aquela empresa que a gente classifica como, sim, podemos iniciar até relacionamento com ela, tá? Aqui nesse exemplo que utilizamos, né, a gente viu ali a empresa com recebimento de 3.200, tinha gastos de 1,5, né? Tinha um capital social relevante, né? Tinha um perfil de um valor baixo, né? Que frente capital social e dados de recebimento e gastos era um valor que podemos considerar que é pequeno, né? Não tinha protestos nem ações judiciais, né? Então consideramos como uma empresa possível a se dar crédito, né? Aí vocês podem perguntar mais, Rui, por que que ela não está aqui, então, com uma nota melhor aqui de 6 a 10, né? É exatamente pelo fato de não termos informação financeira, né? A gente não pode ser tão agressivo quando não temos informação financeira para dar uma nota maior, né? Então, nós damos aqui um DRA 5 e sim, é uma empresa que damos crédito dentro de casa, né? Então, é importante ter essa leitura de que essa nota é interessante porque a gente consegue saber, diferente de outros provedores de informação que te recomendam um crédito, aqui na Coface não, nós somos tomadores de risco, né? E nós utilizamos exatamente esta régua, né, como um dado importante para novos limites e um dado importante para o monitoramento do nosso atual portfólio, tá? Então, utilizamos a mesma régua de score, né, para conseguirmos administrar o que já temos e entrar em novos clientes, tá? E a partir do DRA4, né, o DRA4 é aquela empresa que, quando nós já temos algum risco, né, é o momento de iniciar a saída do risco, né, porque a empresa já está apresentando algum deterioro, né? Então é quando iniciamos a saída do risco, né? Sempre informando o motivo, né, pelo qual estamos saindo, né? E quando é um cliente novo, possivelmente não iremos entrar até ter novas informações e entendimento do que foi apresentado, né? É importante que no crédito saber que mesmo com entendimento apresentado, no caso, após um conference call, alguma visita presencial, isso não quer dizer que o limite será aprovado, né? Porque muitas vezes realizamos o entendimento de um relatório ou visita de crédito, né? E a empresa esclareceu todas as dúvidas que tínhamos, né? E isso não quer dizer que o limite ou que a venda deve ser realizada, né? Porque a gente vê que a empresa esteve com algum problema, e está no momento de turnaround, né? Só que ainda precisa apresentar na prática que essa nova estrutura ou novos procedimentos de fato irão ocorrer, né? Então é super importante na mesa de crédito entender esse processo aqui, explicações, né? Ou apresentação de um projeto futuro que será aplicado na empresa não é de repente tão crucial para a decisão do crédito no momento, né? É importante entender e aguardar que de fato cada projeto se inicie, né, e que a empresa comece a mostrar resultados com esse projeto, tá? E de 1 a 3 aqui é quando a empresa já tem sinais claros e óbvios de informação negativa, né? O 1 em específico a gente reserva para aquelas empresas que estão em recuperação judicial, né? A análise de empresa em recuperação judicial, ela é bem interessante e tem dois capítulos, né? Tem as empresas que já possuíam um relacionamento com a empresa que está em recuperação judicial. Então,
você já está envolvido com a empresa e muitas vezes você tem a ordem judicial de não poder interromper as vendas para aquela empresa, né? Então você está meio atrelado e precisará seguir muitas vezes fornecendo, né, informação. E tem o outro grupo que são empresas que não têm o relacionamento e a empresa em RJ quer continuar trabalhando e está buscando novos fornecedores, né? Então, empresa em RJ, você não possui um relacionamento, né? Acreditamos que não é o momento correto de você iniciar esse relacionamento, né? Então, empresas em RJ, separamos aqui, temos um número específico para ela que seria o 1, né? O score 1, né? Exatamente pelo fato para indicar que existe um risco eminente, né? A empresa está aplicando um novo procedimento, um novo processo, né? Dentro de casa e se você não tem um relacionamento, não é o momento ali de iniciar, né? Tá? Então, essa aqui é um diferencial que a Coface tem e realizamos considerando tudo que foi comentado aqui, né? Todas essas informações são utilizadas para a gente mapear qual que é o melhor score para ser aplicado na empresa, tá bom? E um segundo dado que temos é tendo como base o score da empresa, né? Que nesse caso foi 5, né? E outros indicadores como o setor, né? O nosso sistema, né, ali consegue pegar aquele dado que a Patrícia apresentou de setorial, né? Então a gente tem uma classificação para cada setor, como a Patrícia apresentou em um dos últimos slides, né? Então, versus o DRA da empresa, classificação do setor da mesma, né? E outros indicadores que temos aqui dentro, que seria a nossa famosa fórmula da Coca-Cola aí, a gente consegue definir, né, recomendar um crédito máximo para essa empresa, né, que nesse exemplo aqui foi de 400 mil dólares, né? Então, super importante, né, ter isso em mente, que a gente pega, abrindo um pouquinho aqui na fórmula, a gente parte do princípio do score que temos, interno, mais com a classificação setorial. Outra informação importante é o CRA, que a Patrícia comentou, que é aquela nota do risco país da empresa. Isso também é considerado, né, o que é um fator importante, né? Então, o risco país que tem, né, questões políticas e etc., já estão inseridas neste contexto do DRA e também na recomendação do limite de crédito, tá? Então, isso é super importante e ali envolve tudo quando chamamos de recomendação de limite de crédito e DRA, tá? Eu queria voltar rapidamente para falar um pouquinho de links lá de empresas, né? Quando eu falei sobre estruturar um nível de grupos dentro de empresa, né? Um dado que é muito difícil de acompanhar em real time, né? Acredito que para qualquer provedor de informação, é a questão quando nós temos a aquisição de um novo grupo para aquela empresa, né? Atualmente estamos vendo aí os movimentos de Marfrig e BRF, né? Então, exatamente quando acontece esse tipo de empresa, né? Onde a empresa A está comprando a empresa B, né? E isso requer uma análise um pouco mais cuidadosa, né? Isso é sempre importante checar com informação oficial, às vezes um contato com a empresa, né, para se obter a alteração do contrato social, né, ou algum outro dado do governo, mas que prove que essa aquisição já foi realizada, né, porque aqui dentro nós temos uma estruturação de grupo e nós só fazemos qualquer movimentação disso quando nós temos evidências concretas de que já foi finalizado o processo. Sabemos que alguns grandes grupos precisam ter a aprovação do CAD, né? Então, vou citar um exemplo aqui que acontece bastante, né? Com os nossos segurados, nós temos uma interação muito grande exatamente para esse tipo de ocasião, né?
saiu uma notícia na mídia. Hoje saiu a notícia, Marfrig está incorporando a BRF, mas por enquanto está na mídia ainda, não tem nenhuma informação pública de ambas as empresas, né? Nós não fazemos nenhum movimento dentro de casa. Por mais que existam notícias, várias notícias correndo em vários meios de comunicação diferentes, aqui dentro de casa continua a mesma estruturação. Só vamos fazer alguma estruturação em termos de link entre empresas, né, quando de fato o negócio já ocorreu, já tem todas as aprovações do CAD ou de reunião de acionistas, né? E em muitos casos, o nosso próprio cliente tem essa informação primeiro, porque ela tem ali um contato direto com a empresa, né? Então, muitas vezes a empresa já tem isso e fornece para os seus fornecedores, para os seus clientes, né? Então, é super importante vocês no departamento de crédito sempre aguardar nessa confecção de estrutura de grupos dentro de casa, sempre aguardarem a finalização do processo antes de qualquer tomada de decisão, né? Porque você vai precisar fazer uma análise nova dessa empresa que está adquirindo, né, desse novo acionista, né? E a mesma coisa quando se trata de pessoa física, né? Houve alguma entrada de um acionista novo, sempre buscar informações desse novo acionista, né? Já tendo em mãos a alteração do contrato social, porque as ações só passam a ser válidas a partir desse momento, tá? Eu queria fechar com essa parte, é super importante de grupo, que eu acabei não mencionando antes, né? Então é importante para estabelecer o entendimento ali no final da sua aprovação de crédito, né? Mas Maravilha. seria isso, espero que tenha agregado aí com o que vocês já trabalham no mercado, com o que vocês já fazem em suas mesas de crédito, tá? Passar um pouquinho da expertise que fazemos aqui na Cofaz. Maravilha, Agradeço. muito bom, Rui, muito obrigado, Patrícia. A gente está com muitas perguntas, pessoal, muitas perguntas mesmo, mas e aí eu queria fazer um combinado com vocês. Eu queria fazer uma pergunta para cada um de nós aqui e depois eu faço um compromisso de coletar as respostas de todos e mandar por e-mail para todo mundo que participou da sessão, tá bom? Bom, então eu queria pedir pelo menos para Patrícia. Patrícia, alguns comentários aqui perguntando das tendências do agronegócio, né? Se o que você está vendo pela frente. Se você puder comentar um pouquinho para a gente, por favor? Tá bom. Bom, em geral, em termos de PIB, a gente sabe que esse vai ser um ano bem favorável, tem sido para o setor agrícola, né? Mas em termos de pagamento, né, a gente ainda vê uma inadimplência bem elevada e eu acredito que isso deva seguir ainda ao longo desse ano. Primeiro, que também são prazos de pagamentos normalmente mais longos, então, se teve problemas no ano passado, você só vai receber no ano seguinte, na safra seguinte, né? Outras questões a questão do crédito, né? As taxas de juros elevadas, isso é uma questão importante para o setor agrícola. E aí, dois pontos assim, importantes pensar. A gente sabe que tem agora esse impasse sobre se o governo vai conseguir ou não acabar com a isenção das LCAs, né, que são as letras de créditos agrícolas, que são importantes também para os bancos captarem para poder emprestar para o setor agrícola. Há uma estimativa do Banco Central que isso representou como 39% do crédito na safra passada. Então, é realmente uma fonte importante. Então, não estamos falando de sair de isenção para 17,5%, estamos falando de 5%, né, que seria, mas ainda assim poderia aumentar, ter reflexo no custo do crédito. E um outro ponto que é importante a observar é que a gente estava falando sobre questões geopolíticas, esse aumento de tensão entre o Irã e Israel aí desde da sexta-feira, que já provocou um aumento no preço da ureia, como o Irã é um grande fornecedor, e a gente sabe que a América Latina, de modo geral, importa, o Brasil importa 100% da ureia, então isso é um ponto importante que pode também ter um aumento de preços de fertilizantes e isso impactar o custo do produtor agrícola. Maravilha, maravilha. Obrigado, Patrícia. Ô, Rui, tem uma outra pergunta aqui, bastante interessante, porque quando você estava passando, né, a sua metodologia, você falou bastante do tempo de fundação e da importância disso, né? E uma pessoa perguntou o seguinte, ó, e em casos de fundação mais antiga, mas em que o CNPJ não é movimentado, exemplo, pequenos varejos, essa informação acaba afetando a análise de risco aí pela metodologia da Cofaz?
Sim, super importante essa pergunta aí, porque às vezes nos damos conta que estamos analisando uma empresa que ela não teve movimentação. O CNPJ foi aberto há muito tempo, porém não tinha inatividade durante um período desde a sua constituição, né? E isso chama atenção, né? O porquê, né? De repente, geralmente os acionistas são pessoa física, né? Ou porque ela tem mais de uma empresa e começou a atuar mais em outro CNPJ por algum motivo, né? E de repente deixou o CNPJ de lado para trabalhar em outra, né? Depois você tomou, né? Então é algo que chama atenção e é relevante, sim, né? É importante entender o que aconteceu e o porquê, né? Porque de repente era um CNPJ que iniciou sua operação há 20 anos atrás, atuou durante 15 anos, teve algum problema, né, com questão de governo e etc. E já vimos muito isso, né, de deixarem essa empresa parada com os problemas, abrirem um novo CNPJ para continuar a operação, né, enquanto resolvem num prazo maior, com mais calma, né? E depois voltam, fazem uma troca, né? Então, sim, é um ponto de atenção que precisa ter e sempre buscar o entendimento do porquê que isso ocorreu, né? Porque é muito estranho, né? No crédito, a gente parte sempre do princípio que temos que ter ali atenção em qualquer ponto assim que chama atenção. Às vezes é aquela coisa pessoal de tipo, tá estranho, né? Então você deixa de lado e é importante checar a fundo o porquê, né? E buscar o entendimento, sim. Ah, super importante. Maravilha, maravilha. Obrigado, Rui. E aqui, pessoal, para finalizar, muitas pessoas perguntaram de várias formas, né, se esse tipo de relatório que a gente passou aqui para vocês, se ele está disponível, se ele está disponível para outros países, se ele é igual ao que a gente viu aqui. Sim, esse relatório está disponível para todos os países em que a COFACE atua, então são quase 200 países. A diferença é que para cada país existe um conjunto de dados distinto. Então, não necessariamente todos os dados que a gente viu aqui vão estar disponíveis em todos os países. Tem países que têm mais disponibilidade de balanço patrimonial, outros têm menos disponibilidade, outros países utilizam um terceiro conjunto de dados. Mas a fortaleza da COFACE nesse ponto é que a metodologia da análise ela é igual para todos os países. E a nota de crédito dada pela COFACE, exatamente por levar em consideração risco setor, risco país, hábito de pagamento e tudo mais, ela é comparável em todos os países. Então, uma nota 5 de uma empresa aqui no Brasil é comparável com uma nota 5 de uma empresa na Alemanha, que é comparável com uma nota 5 de uma empresa no Egito. Isso é de extrema importância para quem trabalha em mais de um mercado, tá bom? Então, tenha em mente isso. Sim, ele está disponível, para cada país tem um conjunto de dados que vai corroborar a melhor decisão de risco, como o Rui colocou, numa nota de 0 a 10, e de um limite de crédito que a COFACE também consegue colocar. Pessoal, o nosso evento estava previsto para ser até meio-dia, já são meio-dia e 21. A gente passou um pouquinho do tempo, mas o conteúdo é muito rico. Eu quero agradecer de novo a presença do Rui, da Patrícia. Muito obrigado, pessoal, pelo conteúdo excepcional que vocês passaram hoje. Quero agradecer também a todos que estiveram com a gente. Foi muito legal todas essas perguntas. Eu faço um compromisso com vocês que eu vou coletar todas essas perguntas, articular respostas com a Patrícia e com o Rui e depois mandar por e-mail para todos vocês, tá bom? Todos os meses a gente faz webinar, a gente só vai dar uma folga em julho. Então, a gente volta a convidar vocês para outros temas super interessantes nos próximos meses. A gente conta com vocês. Muito obrigado a todos. Vamos nos falando. Aquele abraço. Tchau. Tchau, boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde.